Hey galera, estamos aqui em mais um Fala Mais Desenho e dessa vez, né, vou falar mais sobre história de novo, né, criação de história, já que é o tema mais recorrente aqui dos Fala Mais Desenho, só que dessa vez eu quero focar na questão da ideia, né, do momento quando a ideia vem na nossa cabeça e tal, né, quando a gente tem aquele primeiro insight da história, quando a gente está criando e tudo mais. E basicamente o que eu quero focar, né, o tema desse Fala Mais Desenho de modo geral é que a ideia não é nada. Enfim, então a gente às vezes, né, fica empolgado, cria aquela ideia, acha ela a melhor coisa do mundo e tal, e principalmente muitas vezes fica com receio de que alguém possa pegar a ideia, roubar a ideia, enfim, e acabar fazendo aquilo antes da gente. Pro alívio de vocês, esse Fala Mais Desenho vai desmistificar um pouco dessa questão, dizendo que ninguém pode roubar a sua ideia, ou melhor, podem até roubar a ideia, né, o conceito inicial, podem até, por coincidência mesmo, fazer algo completamente idêntico, mas você não tem que se preocupar com isso. Então tá, vamos imaginar, né, que você foi lá, fez sua história, curtiu pra caramba, gostou da sua ideia e tal, né, você teve uma ideia que você achou que era original, que ninguém mais fez isso, por isso é algo muito louco, e com certeza ela vai ser um sucesso. Então a primeira coisa que vale a pena dizer, como eu disse, né, na introdução do vídeo, é que a ideia não é nada nela. Ela é só um conceito que está na sua cabeça e que até aí para a realidade ela não vai fazer diferença nenhuma. Então, como eu posso dizer isso de uma maneira menos agressiva? Não sei nem se eu preciso dizer isso de uma maneira menos agressiva. Mas é que uma ideia por si só nunca vai levar ninguém a nada, né? Não chega a lugar nenhum. A execução daquela ideia é que faz a coisa andar, que faz a coisa ser um sucesso ou não. Uma ideia por si só pode até ser boa, pode até ser ruim, mas assim, dependendo de como ela foi executada, do produto final que vai surgir a partir daquela ideia, é que vai poder fazer sucesso ou não. Então, quando a gente tem uma ideia assim, a gente fica até com receio de contar para outras pessoas, de falar, de expor, com medo daquela pessoa roubar a ideia e fazer antes da gente e tudo mais. Enfim, isso é quase que um medo que é desnecessário para se sentir, até porque quando você guarda a ideia para você mesmo e até não expõe ela, não conversa, não fala com ela sobre outras pessoas, ela tem chance até de ficar pior. Muitas vezes quando você conversa sobre uma ideia que você teve com outras pessoas, essas pessoas fazem perguntas ou fazem comentários que ajudam você a trabalhar aquela ideia e melhorar o conceito até ela realmente se tornar algo um pouco mais factível, um pouco mais interessante para você poder trabalhar de verdade. E aí, é nessa parte que você tem que focar e é essa parte que importa realmente, a parte onde você vai trabalhar de verdade naquela ideia para fazer ela acontecer, para fazer um produto daquilo, né? No caso, como a gente sempre fala aqui de quadrinhos, fazer uma obra, fazer uma história em quadrinho com aquela ideia que você teve. Existem 1 milhão de casos de exemplo de pessoas que tiveram a mesma ideia da Netflix, que tiveram a mesma ideia do Google, a mesma ideia do iPod, enfim, do MP3, né, do ponto MP3, o formato de música e tal, só que porque não conseguiram executar da maneira certa ou no tempo certo ou da forma que atraísse mais as pessoas, aquela ideia acabou não dando certo. E aí, óbvio, não foi nem questão de plágio, não é uma questão disso, mas outras pessoas acabaram tendo essa mesma ideia porque existem 7 bilhões de pessoas no mundo, então você achar que você é a única pessoa no meio de 7 bilhões que teve uma ideia é até um pouco, né, prepotente. E aí, no meio de tantas pessoas que têm essa ideia, cada uma vai realizar ela de um jeito, de uma maneira diferente, algumas vão dar mais certo, outras vão dar mais errado. Então, assim, a ideia por si só, ela é só o começo do caminho e é tipo a menor parte, é com certeza a menor parte. O que você faz com aquela ideia é que vai valer a pena. Existem vários casos de obras de sucesso que tem ideias que, quando você olha a princípio, parece uma ideia meio ruim, e obras que não fazem sucesso, que a ideia parece muito boa. Existem várias obras assim que você fala, nossa, essa ideia era muito legal, mas no final você olha e fala, putz, não gostei, tanta coisa que podia ser legal com essa ideia, trabalhar nesse mundo, com esse, né, esse tema, e no final ficou algo ruim e tal, chega a ser até um pouco decepcionante. Em compensação, às vezes tem outra coisa que você fala, nossa, que ideia zoada, e daí quando você vai ver o quadrinho, ele é ótimo, né, a história, o jogo, enfim. Para dar um exemplo legal de que essa coisa de as ideias estão no ar e que várias pessoas no mundo podem ter a mesma ideia e o jeito como você executar é que vai definir mais ou menos qual é a sua, né? Como que a sua se comporta, o que acontece.
Eu vou dar um exemplo meu, que se eu não me engano eu já falei disso em um vídeo aqui que eu tava falando sobre o Makai, eu cheguei a comentar, mas enfim, agora eu vou falar um pouco mais de contexto, né? Quando eu criei Makai, né, já faz bastante tempo, como eu disse, eu nem lembro mais de onde veio a ideia, mas eu gostei bastante também, achei algo bem original essa questão dos Correios no mundo dos mortos e tal. Todo mundo, né, quando eu falo disso, gosta da ideia. A ideia de Makai nasceu por volta de 2014, 2013, 2014. Enfim, por volta do ano passado, se eu não me engano, no Anime Friends mesmo, a Draco anunciou um novo quadrinho que eles iam lançar, acho que era dentro de uma coletânea. E a ideia era de um mundo onde você tinha carteiros que eles tinham que fazer entregas mega importantes, e por conta dessas entregas que eles tinham que fazer, as pessoas queriam roubar as entregas e tal, então eles tinham que ser mega treinados, e eles tinham bolsas mágicas que né, faziam eles enfrentar aí as pessoas que queriam. Então assim, no Brasil, aqui, né, tipo, no nosso território mesmo, eu e mais um cara tivemos praticamente a mesma ideia, assim. Claro, o meu se passa, né, no mundo dos mortos, com uma coisa mais fantástica, apesar de que no meu tem armas um pouco menos fantásticas, assim, elas não são tão mágicas, apesar de que a moto do Devin, né, a Maker, ela é bem mágica e tal, mas enfim, mas ela tem uma aparência mais mecânica. E nessa outra história da Draco, são as bolsas que tem acho que uma magia ou algo do tipo, e aí elas que acabam fazendo esse papel de arma e tal. Enfim, mas se você vê, são ideias muito próximas e assim, não tem como um ter plagiado o outro antes que você pense, alguém roubou a ideia, não sei o quê, porque, como eu disse, eu tive a ideia em 2014, enfim, eu só fiquei sabendo desse projeto da Draco em 2017, quando eu já estava até inclusive fazendo Makai, eu estava no meio da produção de Makai já, então não tem nem como eu ter ficado sabendo disso antes, e eu só fui postar coisas sobre Makai, eu só fui divulgar Makai pra galera lá pra metade também de 2017, então assim, quando eles anunciaram isso, o quadrinho já estava mais ou menos em produção, não tem como ele ter copiado, né, a ideia de Makai, porque eu demorei muito para postar, para falar alguma coisa sobre ela na internet. Então assim, é um caso muito, muito interessante, né, de duas pessoas que tiveram a mesma ideia, e depois eu fiquei sabendo que existe um jogo também, né, um jogo mobile de celular, enfim, você pode baixar aí, inclusive, se você quiser, para você ver, parece um jogo bem interessante, um dia eu pretendo baixar ele para jogar, chamado Post-it Knight, né, que é cavaleiro postal, digamos assim, né. Seria um carteiro também, que ele vai viajando pelo mundo, você vai fazendo as entregas, né, de correspondência, você vai enfrentando monstros, e esses monstros que você enfrenta, você pega os itens deles, né, tipo assim, você vai enfrentar um dragão e você pega tipo a escama do dragão e você vai fazendo armaduras e armas pra você, assim, é um jogo que parece muito legal, muito bacana, e tem bem esse conceito do Makai também, de você ser um mega carteiro fodão que tem que enfrentar monstros e tal, e que também é essa ideia parecida com o do quadrinho da Draco. Eu não sei se ele foi lançado, ou acho que a antologia talvez ainda não tenha saído, realmente não tenho certeza, não fiquei sabendo, mas aí entra naquela parte que eu falei, se né, nós três tivemos essa mesma ideia no carteiro e tal, não sei o que diferencia elas, né? Porque como que dá pra saber que elas não são plágio ou coisa do tipo? E é exatamente como que a gente executa elas, né? Cada uma tem um jeito diferente, então uma foi através de um jogo onde você é um guerreiro humano, que vai enfrentar monstros e vai fazer sua armadura e suas armas com partes dos monstros que você enfrentar. O outro, você também tem um mundo um pouco mais real, então tipo, são humanos que vão fazer entregas no mundo e vão ter pessoas interessadas em roubar essas cartas que eles vão entregar, e aí eles têm essas bolsas mágicas que vai fazer com que eles lutem com essas pessoas que querem roubar. E em Makai você tem, né, não humanos, você tem um mundo, um dos mortos, você tem o próprio Makai, e daí você tem entregadores que usam motos, né, não necessariamente motos, mas veículos que se tornam armas para eles poderem enfrentar os monstros que estão no mundo. Então em dois casos você enfrenta monstro, em dois casos você é humano, em um caso, né, só você tem esse lance do meio de transporte, mas no outro você tem algo parecido também, né? Tipo, no meu caso, o meio de transporte vira arma, no outro caso a bolsa vira arma, né? No Makai meio não existe nem bolsa, né? Eles enfiam na bunda as entregas, né? No maior estilo de game mesmo, onde você tem um inventário invisível. Enfim, infinito quase. Então você vê, são ideias muito parecidas, mas né, que foram feitas em tempos diferentes, ou até no caso de
de Makai e da história da Draco, né, quase no mesmo tempo, né, por pouco talvez elas não saíram juntas, o que seria deixar uma coincidência maior ainda, mas é uma coincidência, são 7 bilhões de pessoas no mundo, eu com certeza não fui o único aí a ter essa ideia, e com certeza nós 3 também não fomos os únicos a ter essa ideia. Quantas pessoas talvez não tenham tido ela e simplesmente não conseguiram executar, né, não conseguiram transformar ela em alguma coisa. Então, antes de você achar que a sua ideia é a melhor ideia do mundo, que só você teve, assim, não pense tão grande assim. Você com certeza teve mais gente que teve essa ideia que você. O jeito como você vai executar essa ideia que vai tornar ela sua, que vai tornar ela mais característica e que vai fazer ela ser boa ou não. Então, assim, a ideia dos correios e tal, de você ser um carteiro fodão, pode ser interessante, né, à primeira vista quando você olha, mas isso pode ser trabalhado de tantas formas e pode ficar ruim, pode ficar bom, não tem como prever. O jeito como você trabalha aquilo, como você transforma aquilo numa obra que vai deixar aquilo bom ou não. E então, esse é o recado que eu quero passar para vocês, assim, não se apegue tanto na sua ideia, se apegue mais, né, na sua capacidade de fazer alguma coisa, de transformar aquela ideia em uma obra boa, porque, enfim, você pode ter a ideia mais ridícula do mundo e transformar numa obra excelente que todo mundo vai gostar, e você pode ter a ideia que parece a coisa mais criativa do mundo e no final ninguém gostar. Então, e a execução não tem como ninguém roubar de você, só você consegue fazer daquilo do jeito que você imaginou, mesmo que você espalhe a sua ideia pelos 4 ventos, enfim, com certeza talvez vão aparecer pessoas que podem pegar aquela ideia e trabalhar de uma outra maneira e ficar muito bom, e eventualmente até fazer mais sucesso que a sua, enfim, isso pode acontecer, mas assim, fazer a mesma ideia e só por causa da ideia ela fez sucesso, não, aí ela vai ter o mérito dela também de ter feito aquilo de uma forma legal e tudo mais. E isso no final é o que conta de verdade, porque ideias estão aí, inspirações todo mundo tem, ninguém cria nada do zero, né? Você sempre pega de alguma coisa, mesmo que você não saiba dizer de onde veio aquela inspiração, né? Eu por exemplo, não sei dizer de onde veio a inspiração do Makai Meio, mas eu sei de onde eu peguei as referências depois, posteriores, para poder fazer a obra em si. E isso todo mundo tem, tá livre para todo mundo fazer. Então, foque em fazer, em produzir, em como você vai transformar aquilo. Transformar aquela ideia, por mais boa que ela seja, por mais que ela possa parecer clichê ou não tão criativa ou não tão legal, como você vai transformar aquilo numa obra que as pessoas vão gostar de ler, vão gostar de consumir e que vão achar realmente uma obra boa. Esse é o foco, essa é a lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like caso vocês gostaram, comentem aí o que vocês acham disso, se vocês conhecem alguns exemplos, tanto de história boa, né, que foi feita a partir de uma premissa ruim, quanto de história ruim que foi feita a partir de uma premissa boa, ou de outros casos que vocês conhecem que aconteceram com vocês, talvez de pensar em uma história e depois descobrir que existem outras histórias idênticas e tal. Enfim. E não deixem isso desanimar vocês, por sinal. Se você vê uma história que é muito parecida com a sua, use ela como referência, use ela para você ver o que você pode mudar na sua para não ficar tão parecido, ou o que ficou legal e que você pode talvez trabalhar que você não tinha pensado ainda. É sempre bom você usar essas histórias como estudo e não como, né, para te desmotivar a continuar fazendo aquilo que você queria fazer. Então, sem mais delongas, falou galera, muito obrigado, até o próximo.